Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Vamos juntos a mais um giro de notícias aqui na Hit TV. E um estudo revelou que pessoas com obesidade grau 3 tiveram um risco quase 3 vezes maior de hospitalização ou morte por infecção, comparado com pessoas que estão com um índice de massa corporal normal. Um estudo com 540 mil pessoas que foi publicado pela revista científica The Lancet mostrou que pessoas com obesidade têm 70% mais risco de complicações por doenças infecciosas. A obesidade aumenta o risco de hospitalização em muitas doenças, mas no caso das infecciosas, ela pode ter sido um fator determinante em 1 em cada 10 mortes no ano de 2023. A pesquisa acompanhou os participantes com obesidade por 14 anos e foi possível avaliar que pessoas com alto índice de massa corporal tinham uma maior chance de hospitalização e risco de morte em doenças como Covid-19, pneumonia, infecções urinárias, infecções respiratórias e outras. Inclusive, o ponto de início do estudo foi o alto índice de mortes entre pessoas com obesidade durante a pandemia de Covid. E foi comprovado que essa relação se expande para outras doenças infecciosas. Os dados mostraram que os riscos aumentam à medida que o peso corporal também aumenta. A pesquisa também mostrou que as diferenças regionais também influenciam nessa relação de obesidade e doenças infecciosas. Os Estados Unidos tiveram um maior nível de mortes associadas a esse quadro. E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deve votar na PEC que acaba com a escala 6x1 no mês de maio. O texto já foi encaminhado à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com Mota, o mundo evoluiu, as tecnologias se desenvolveram e o Brasil não pode ficar para trás. Na segunda-feira, Mota anunciou o envio do texto para a Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o parlamentar, após a análise do texto pelo colegiado, a proposta será encaminhada para debate em uma comissão especial da Câmara. Caso seja aprovada pela CCJ e pela Comissão Especial, a PEC segue para a votação em plenário, o que deve ocorrer no mês de maio, conforme a previsão de Mota. O objetivo da proposta protocolada pela deputada federal Érica Hilton é acabar com a possibilidade de escala de trabalho de 6 dias e 1 de descanso, conhecida como 6x1. Mota afirma que sente na casa uma boa vontade, independente do espectro político, em fazer essa discussão. Em outra frente, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve manter o plano de enviar um projeto de lei próprio sobre o tema ao Congresso Nacional. O fim da jornada de trabalho de 6x1 virou um dos temas prioritários do governo Lula para este ano, potencialmente um dos motes da campanha do presidente à reeleição. Os motoristas em São Paulo enfrentaram nesta terça-feira o maior congestionamento do ano. E segundo os órgãos de trânsito, esse recorde de lentidão poderá ser superado novamente ainda essa semana. Era apenas 7h30 da manhã e o trânsito de São Paulo já batia o recorde de congestionamento em 2026. 1.054 quilômetros de lentidão travaram toda a capital paulista, que parece já não caber mais veículos em suas estradas. Mesmo com o horário avançando, o trânsito não dava alívio algum e o indício de que a terça-feira de muitos seria dentro dos carros se confirmou em todas as regiões da capital. A Marginal Tietê, principal via de São Paulo, que liga a capital às outras rodovias nacionais, simplesmente não fluiu durante toda a manhã e tarde. A rotina de quem vive em São Paulo costuma ser bastante acelerada, mas nesta manhã a situação foi totalmente diferente. Com recorde batido de congestionamento, agora o desafio para 2026 já nem é chegar no horário no trabalho, mas sim conseguir se movimentar nessa cidade, que parece ter chegado no seu limite físico. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, todo esse trânsito tem seus motivos. Além do excesso de veículos nas vias, as chuvas frequentes têm causado muita paralisação devido a quedas de árvores, enchentes e alagamentos. Para se ter uma ideia da proporção desse problema, em apenas 10 dias, o mês de fevereiro já choveu a metade do que era esperado para o mês inteiro. E essa chuva diária afetou todo o sistema viário da capital.
Mas, além das chuvas, também existe um terceiro fator. Muitos trechos importantes de avenidas e estradas estão interditadas para o carnaval, fazendo com que vários desvios desloquem um grande número de carros, diminuindo opções e aumentando o engarrafamento. Com tudo isso, a CET já alerta os motoristas em São Paulo que esse recorde de congestionamento poderá ser quebrado até mesmo nesta semana. E bom, chegamos ao fim dessa edição, porém não saia daí porque às 10 horas em ponto nos encontramos aqui novamente com mais um Jornal Toda Hora. Até mais!